Fala galera, mais um Plenicast, sou o Renato, tô aqui com o Gugu. Bora, Rezinho. Vamos, Gugu. Bora. E hoje o nosso convidado é nutricionista, profissional de educação física aqui de São Paulo, Matheus Alonso. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui hoje com vocês. Tava com saudade de vocês. Pô, é verdade. Gustavão, fazia tempo que eu não via você. Foi bom. Bom fazer essa visita aqui. Obrigado pelo convite aí. Nós que agradecemos, mano. Ô, Mar, começa contando aí da sua vida, sua trajetória, o que você faz, Cara, por que escolheu essas áreas que você... Eu vou falar pra vocês assim, acho que vocês nunca ouviram a minha história, mas eu venho da região do ABC Paulista. É uma região muito, não sei se vocês conhecem ali, mas é uma região muito condensada em trabalho com as montadoras de carro dali. Uhum. Então meu pai, meus irmãos trabalharam em montadoras de carro e tal. E eu, desde pequenininho, sempre tive muito contato com exercício, cara, com esportes. Então, eu fiz de tudo. Na época, tinha bolsa, atleta para estudar nas escolas. Então, fiz futebol de salão, futebol de campo, atletismo. Então, sempre fui muito vinculado à questão do exercício físico. Sempre gostei muito, cara, de exercício. E aí, quando eu cheguei na adolescência, 14 para 15 anos, terminando ali o colegial, né, na época, meu pai falou, ó, é importante você fazer um Senai, né? Caminho natural ali para quem é daquela região. Aí eu fiz um Senai, né? Eu tive uma descoberta. Eu descobri que realmente aquilo não era para mim, cara. A coisa que eu melhor fazia no Senai era as aulas de educação física. Assim, era melhor jogando bola do que trabalhando com todas aquelas ferramentas, fazendo cálculos, etc. E aí foi um ponto importante, porque naquele momento eu descobri que não era muito ali que eu queria estar. E aí falei, eu quero ir para esse lado do exercício físico. Fui fazer faculdade de educação física primeiro. Me formei na tão conhecida na época Faculdade de Educação Física de Santo André. Você fez? É verdade. Fizer é forte. Muito forte. Me formei em 2006. Dentro da Faculdade de Educação Física tive contato com a disciplina de nutrição esportiva, na qual ali foi um encantamento, cara. Foi uma coisa assim, eu falei, nossa, que legal, né? A nutrição associada ao exercício. E aí, fiz uma pós de nutrição esportiva. E aí, com a pós em mãos, eu falei, pô, vou fazer o quê com essa pós em mãos, né? Não vou poder fazer nenhuma prescrição. Eu decidi fazer a graduação. A pós não foi na EFE, não? A primeira pós que eu fiz foi na FEFISA também. Foi na FEFISA também. Aí eu fiz graduação numa universidade em São Bernardo, na Universidade Metodista de São Bernardo. Uhum. Fiz nutrição. Me formei em 2012. E aí essa foi a trajetória de graduação que eu trilhei. E aí eu já trabalhava em academias, né? Alunos. E aí quando eu entrei na nutrição, igual eu estava conversando com o Gu, eram poucos homens, cara, na sala. Na época, a gente está falando, não são nem 10 anos, 2012, 2013. Éramos em 3 homens, sendo que... 4 homens, sendo que eu e um outro amigo meu... nós já tínhamos feito educação física juntos. E aí fomos fazer nutrição. E a professora responsável pela disciplina de nutrição esportiva na época, a professora Sueli Longo, Até conheço. Conhecida? Trabalhei junto com ela. Ela falou, se formou e tinha uma policlínica dentro da universidade, onde tinha um núcleo lá que era nutrição, educação física e exercício. E aí comecei a trabalhar com ela, aprender naquela cidade de São Bernardo, uma cidade que na época tinha muito forte a questão do handball. A Universidade Metodista tinha a base do handball, tanto masculino quanto feminino. Legal. Eu comecei a atender junto com ela esses atletas, comecei a aprender e tal. Eu comecei a trabalhar com ela ali, acho que foi 1 ano e meio. Aí depois abri meu consultório lá em São Bernardo, dentro de um centro de treinamento, promoção em saúde, que é um centro de treinamento de força, que é a Training for Health. Lá tem um centro de treinamento e tem o meu consultório. E já começou, naquela época, a trabalhar de uma forma interdisciplinar. Esse espaço é seu? Esse espaço, o consultório, é meu. E a parte de treinamento é do Flávio Dias, que trabalha comigo. E ali a gente trabalha em conjunto já há 8 anos. Pô, que bacana. E aí, depois disso, aí é uma história muito legal, né? Aí fiz essas 2 graduações ali, eu já conhecia quem seriam os grandes pensadores da área de educação física, da área de nutrição esportiva, eu tinha feito a pós. Foi então que eu ia fazer um curso do professor Lancha e conversei com a professora Sueli, na época, que era ali minha orientadora e tal. Ela falou, pô, eu conheço o professor Lancha. Aí ela falou, quando você for fazer o curso, você me avisa a data que eu vou avisar que você vai, né? Que legal.
E aí, da forma nós conhecemos o Lancha, quando eu entrei para fazer o curso dele, ele me recebeu na porta e falou: ô, Matheus, a professora Sueli falou de você. E ali foi o primeiro contato, o primeiro bate-papo. Já te ganhou ali, já. Aí ele falou assim: pô, eu tô abrindo um curso de pós-graduação lá na EFE, de especialização, nutrição aplicada a exercício físico. Na época 2015, ó. Aí eu falei, comecei a ter um contato com ele e falei: ah, professor, uma honra, acho que eu vou fazer. Eu comecei a fazer após, aos sábados lá na EFE. Que turma que era, você lembra? Turma 2016, ó. 2016. Acho que eu fiz um pouco antes disso também, essa parte. Você fez especialização. Aí, logo na abertura, comecei a conversar com ele. Falei: professor, tem interesse no seu grupo, né, de pesquisa? Ele falou: ó, temos reuniões todas as quartas, se quiser vir, tá convidado. Aí eu comecei a frequentar as reuniões. Vocês conhecem lá, já tive... o Gustavo já esteve lá com a gente. Eu fiz muito parecido com você. Eu vi ele no Arnold, palestrando o Lancha. Aí eu falei: vou mandar um direct pra ele. Ele falou: mandei um direct. Ele falou: manda um e-mail. Mandei um e-mail. Ele falou: vai lá assistir. Aí eu comecei a ir de quarta-feira. Ele é super solícito, né? É um professor diferenciado, porque diferenciado demais. é uma das sumidades da área, assim, um cara diferenciadíssimo, né? E ele consegue ser acessível aos seus alunos. Isso encanta, assim. É uma coisa que eu falei: uau, caramba, ele tá me convidando. E aí eu comecei a frequentar o grupo de pesquisa dele lá. E aí eu ia todas as quartas, cara. Não faltava. Todas as quartas eu tava lá. Saía de São Bernardo, na hora do almoço, chegava lá, assistia. Na hora do almoço, é verdade. Ô, Mike, como que foi esses primeiros encontros, assim? Porque você veio de faculdades particulares, né? Não sei, mas eu tenho a impressão que em faculdade pública o lance da pesquisa é muito forte, assim. Pois é. Em particular a gente não tem tanto isso. E como que foi esse encontro aí com um mundo um pouco diferente? Eu sempre tive curiosidade, mas nunca tive acesso, assim, ao universo. Então, quando o professor Lancha me recebeu no grupo dele, foi uma oportunidade de começar a entrar dentro do laboratório e vivenciar. Então, é diferente mesmo numa universidade pública, as universidades particulares, você não entra a fundo nisso. Então, realmente, você não vai conhecer, né? Muito embora hoje algumas instituições de ensino já tenham seus laboratórios, algumas delas, naquela época eu não tive acesso. Então, foi um ano todo indo nas reuniões, participando junto com o grupo das discussões, indo ao laboratório, ajudando ali algumas coisas, entrando. E aí fui pegando essa familiaridade com o grupo todo, aí fiz a especialização e ele falou assim para mim: já está na hora de se preparar para o mestrado. E aí, indo nas reuniões, né, o tema que eu estudo, né, que hoje é muito, todo mundo quer ouvir falar que a base dos meus estudos é em relação à vitamina D, especificamente. Vamos falar bastante sobre isso aí. Mas assim, foi em 2016, quando eu estava na especialização, o Lancha tinha vindo do American College e ele já, né, antenado, falou: Bia, eu vim de lá e tem bastante estudo, né, com vitamina D, o âmbito esportivo, um olhar para o músculo esquelético, né? E se a gente vai pegar na cronologia de tempo, da questão de se estabelecer os conhecimentos em relação à vitamina D, depois do mapeamento do genoma humano, foi identificado um receptor de vitamina D em vários tecidos, dentre eles um músculo estriado esquelético. E aí começou um boom de estudo, né? Será que a vitamina D tem uma ação ali efetiva? E qual a contribuição dela para o músculo esquelético durante um exercício, etc. E aí eu falei: pô, gostei, professor. E comecei a estudar bastante isso. E fui moldando um projeto de pesquisa baseado na vitamina D. E aí foi aí que eu... Mas também tem todo um processo seletivo que é interessante. Se quiser, eu te conto. Bora. Conta, mano. Por favor. Que já está assistindo a gente, que tem... Depois disso... É verdade que tem interesse, né? Assim, o Gu participou lá. Você sabe que uma vez até no Instagram eu fiz uma série de vídeos, stories, assim, para contar como é que é essa vida, né? No mestrado, porque eu vejo tantas pessoas saindo da graduação que querem conhecer o universo. E se você não for lá nas reuniões, igual o Gu já teve a oportunidade de ir, ou conversar com alguém, fazer amizade... Como é que você vai saber o dia a dia do mestrado, do mestrando, do laboratório, das pesquisas? O que você faz, né? Então, assim, quando eu defini, e aí você conhece bem lá a EFE também, né, Renatão? Defini a linha de pesquisa, a linha de estudo que a gente ia fazer, eu montei um projeto de pesquisa. E aí, depois da especialização, eu falei: acho que estou pronto. Vamos prestar o processo seletivo do mestrado. E aí eu fiz a primeira tentativa em 2017. E eu achei que eu estava entrando grande, cara. Eu estava com 2 graduações e eu via todo mundo no laboratório e ninguém tinha 2 graduações. Falei: acho que eu vou vir grande, hein?
Só que assim, eu não tinha contato com o universo de pesquisa. Aí eu tinha um projeto, eu tinha um aceito do orientador, ele tinha me aceitado. Só que os outros requisitos que eles pedem, eles vão pedir para analisar seu currículo. E vai ter uma prova escrita e vai ter uma prova com 3 professores da pós-graduação lá da EFE. E nesse primeiro processo seletivo eu não consegui passar. A média de corte era 7, eu acho que a minha nota foi 5,7. Caramba, legal você falar isso. E aí eu fui ver onde aí tem as notas de 4 quesitos. Lá na Escola de Educação Física e Esporte da USP é assim. Então eu tenho a análise do currículo, me lembro até hoje, isso ficou marcado, né? De não passar, você fala, putz, não passei, cara. Ficou frustração, fiquei triste, assim. Zoa, né? Aí assim, era análise do currículo, que você acha que vai entrar grande? Análise do currículo, nota de prova escrita, nota da prova oral e projeto de pesquisa. E para você ver, eu achei que ia entrar grande. A análise do meu currículo foi nota 4, cara. Putz. Tinha 2 graduações. Aí eu falei, mas por quê? Os caras falaram, você não tem nenhuma publicação. Tá vendo? Aí comecei a conversar com o Lanche, ele falou, fica tranquilo, agora nós vamos resolver isso. E aí, como estava inserido no laboratório, começou a ter algumas pesquisas e com a minha colaboração comecei a publicar. Aí eu publiquei uma revisão em 2018, 2019, de vitamina D, sarcopenia, recuperação muscular. E aí comecei a ter publicação como primeiro autor. Aí, tem que ser publicação como primeiro autor. Primeiro autor é um peso. Tem pesos... Um peso legal, mais forte. Se você não for como primeiro autor, é legal também, mas não é o mesmo peso. Tá bom. Entende? E aí, 1 ano depois, prestei de novo. E aí... Deu certo. Então, mas só para quem, de repente, procura um mestrado... Acho que é diferente. Talvez mude de instituição para instituição algumas coisas, mas basicamente... Você tem que ter um projeto. Você tem que escolher um orientador. Você tem que ter o acesso ao orientador. O acesso ao orientador. Conseguir ter um vínculo com ele. Ele te aceitar. E aí ele te aceitar, você tem que ser um projeto que seja interessante. Que Isso. Aí você, feito isso, vai para o segundo processo, que é realmente ser validado pelaquela instituição, né? Vamos dizer assim, vai ter, como você falou, na USP, na EFE, tem prova. Processo seletivo. Processo seletivo. Análise do currículo. Você tem que levar um certificado de proficiência em inglês. Certificado de proficiência com uma nota X. Uma nota X. Aí você vai passar por tudo isso. É um rolê. É um rolê. Lá na EFE é um lugar que eu vejo assim das instituições com um corte interessante. Assim. É um lugar que exige né, do aluno para ele poder entrar. E aí são alguns meses, você vai passando por isso. E uma vez que você passou no processo seletivo, você ingressa. Eu vejo, cara, uma das coisas mais complicadas é o acesso a um orientador. Que é um professor titular da USP, se for lá na EFE, por exemplo. Por isso que é recomendável o aluno, desde a graduação, tentar fazer iniciação científica, participar desses grupos de pesquisa. São algumas situações. Verão, né? Verdade, curso de verão, por exemplo, eventos como a Plenitude faz, congressos, que você vai também poder perguntar para esse professor, chegar ao lado dele. Ô, professor, sou interessado. É um networking, né? É um networking muito forte. E aí o que o Gustavo falou, que é interessante. O professor Lanche é um cara extremamente diferenciado. É um cara que realmente eu não sei se faria mestrado se não fosse com ele. Assim, o que ele faz hoje? Qual que é a proposta dele? Ele gosta de ouvir a construção do aluno em termos do que ele quer pesquisar. Eu já tive algumas pessoas que passaram no laboratório, nesse tempo que eu estou lá, que era um projeto muito legal. Era um projeto que tal, mas os recursos que nós temos no laboratório, os nossos skills, assim, o que a gente estuda, a gente não consegue contemplar e ajudar a pessoa com aquele projeto. Então, assim, já teve pessoas que passaram lá, que era estudar a ação antioxidante de determinado composto em pessoas com ansiedade. E só que não é no laboratório de nutrição e metabolismo aplicado à atividade motora, porque lá tem muita essa relação com exercício. A própria EFE vai querer, mas a sua pesquisa não tem relação com exercício. Então, mas o Lanche tem uma escuta muito ativa, assim, ele escuta todo mundo. E hoje a gente desenvolve todas as pesquisas, tem várias linhas de pesquisa no laboratório, mas o acesso ao orientador eu acho que é o que é o mais custoso para o aluno. Porque realmente você vai ter que ter alguma intimidade com esse orientador. Você vai ter que ir lá conversar com ele várias vezes,
Então, acho que isso é uma grande dica aí para quem quer ingressar nessa área. Mandar e-mail mesmo, igual o Gu fez, né? Vai na reunião, começa a se infiltrar. Tem que ser um pouco cara de pau, né? Tem que ser cara de pau, né? O Gu veio assim aqui também, ficou. Que bom, tá vendo? Assim, As portas se abriram, né? mas Foi mas é assim que funcionam as coisas na vida, Marcou né? um café ali. Lembra? Deixa eu tomar um Tá cafezinho. Mas é até hoje. verdade. Cara, mas isso é fantástico, porque é o acaso e aí a gente acaba, né, muitas vezes buscando determinada coisa e aí você vê que casa o trabalho, casa ali a ideia das pessoas e fala, pô, aí o cara aí, é um cara bacana aí. Sim, é verdade. Não, mas até com o Caperuto, né? Com o Érico, o professor Érico Caperuto, que ele nasceu São Judas, eu já mandei para ele, antes, né? Antes de conhecê-lo aí, até né, ser amigo hoje, a gente conversa bastante. Aí tinha mandado para ele também, falei, quero conhecer, né? São Judas, como é que foi. Aquilo acabou não calhando, porque acho que foi bem na época, um pouco antes da pandemia, e aí tava aquele negócio de, né? Vai, não vai, vai, não vai. Aí veio o final do ano e tal, aí quando foi... Daí veio 2020... E tem aquele livro Outliers, né? Vocês já leram? Porra, você tem que estar... não adianta você ser um cara, né? Você tem que estar preparado e muitas vezes no tempo certo, no ano certo, na hora certa. Né? Nada é por acaso. Não. Já, inclusive fica a recomendação desse livro, é muito bom, cara. Foi quem me recomendou esse livro, foi o professor Lancha. É mesmo? Pô, esse livro é muito demais. Você já Tem leu? que ler os Não, Outliers, não li. maravilhoso. Foi um dos primeiros, assim, que eu falei, pô, foda. Que legal. E o Matheus, e você começou a pesquisar vitamina D. Quando você chegou lá, né, para apresentar o projeto, já era isso ou você foi passando assim por Legal, né? alguns tópicos? Então, quando eu comecei a visitar o laboratório e ingressar nas reuniões, eu estava ali como aluno da especialização. E eu estava, no primeiro momento, vamos falar assim de tempo, os primeiros 6 meses observando as linhas de estudo que já tinham no laboratório. Então tinha lá microbiota, tinha lá a questão da creatina, estava observando, falava, onde que eu vou me enfiar aqui, né? Eu falei para vocês, nessa área que a gente está inserido, eu sou apaixonado por basicamente tudo, assim, eu sou muito interessado pelas coisas. E aí o professor Lancha veio do American College com a ideia, falando da vitamina D, pô, é muito promissor, eu comecei a estudar isso por conta própria. E aí eu tinha um TCC da especialização que eu coloquei como tema a vitamina D e exercício. Foi um acaso isso? Como o professor deu a dica, eu falei, deixa eu estudar. Eu estudei e achei muito interessante, muito promissor e apaixonei, né? Você já botou no TCC da pós? E aí eu mandei no TCC da pós. Legal. E aí comecei só a estudar a vitamina D, a relação da vitamina D, músculo esquelético, exercício físico, inflamação, recuperação muscular. Essa é a linha de estudo. E tudo começou aí, assim. E aí isso virou o projeto, mestrado. E isso hoje é o assunto de interesse. Aí depois veio a pandemia e um monte de gente começou a falar, nossa, vitamina D e sistema imunológico. E aí também entramos nessa, né, até tive a oportunidade, agradeço aí de ter dado algumas aulas aqui para vocês me chamaram, e aí, vamos falar sobre o assunto. E é um assunto que eu gosto muito, continuo estudando até hoje, ainda tem algumas coisas para sair aí, de pesquisas que a gente continua avançando. E muito promissor ainda. Você acha que vai ter novidades sobre a vitamina D ainda? Acredito que sim. Né? Acredito que sim. Ainda precisa realmente aprofundar o tema. Porque a vitamina D, até esse efeito que nós chamamos que é o efeito sistêmico dela, que é o efeito pleiotrópico, que a vitamina D, antes da identificação do receptor dela, ela tinha uma consolidação da importância dela para o metabolismo ósseo. Né? Então, falava sobre vitamina D, se você ficar deficiente, provavelmente você vai desenvolver osteomalácia, as crianças raquitismo. Esse era... Na realidade, a faculdade aborda basicamente isso. Agora, depois do mapeamento do genoma humano, foi identificado o receptor nuclear de vitamina D em vários tecidos. E qual que é a grande pergunta hoje? Será que a importância da vitamina D para outros tecidos não necessita que você mantenha concentrações plasmáticas de vitamina D acima do limite que hoje é preconizado como ideal? Para a vitamina D, especificamente falando, se a gente coloca numa linha de 20 anos para cá, está havendo muitas atualizações nisso. Né? Tanto em nível nacional quanto em nível internacional. As diretrizes, assim, até uns 18 anos atrás, 10 anos atrás, se falava aí
num nível plasmático em torno de 20 nanogramas por ml. Agora, já se entende que 30 nanogramas por ml, e principalmente para determinados grupos, é o que você tem que olhar. Mas, assim, precisa aprofundar os estudos para se ter um dado, igual a pandemia forçou a gente a isso. Será que se a gente não tiver... Quem tem níveis acima de 50 nanogramas por ml não tem um benefício a mais, de repente, na questão da função imunológica? Isso está sendo muito estudado, né? Será que isso não tem um benefício a uma recuperação muscular frente a uma sessão forte de exercício físico, um treinamento de força pesado? Será que a pessoa com um pouco mais de vitamina D, será que ela não se recupera melhor? Esse range que nós temos para determinar a quantidade ideal dessa vitamina especificamente, ainda precisa ser um pouco melhor elucidado. O que a gente tem de certeza é que se você for deficiente, aí todo mundo vai ter problema. Legal. Você abre um problema sério, assim. E uma coisa que o pessoal confunde bastante, né? Eu vejo, inclusive, profissionais da área da saúde, até médicos, nutricionistas, com relação à unidade de medida, né? Na hora de fazer uma análise... Por que acontece essa confusão, cara? Acontece basicamente... Por que não põe um padrão, sei lá, de repente, para facilitar, não sei? Eu vejo que isso é muito predominante em termos de continentes, diferentes continentes. Então, aqui no Brasil, se adotou nanogramas por ml. Agora, no continente europeu, se usa muito nanomol, né? Então, assim, isso é muito, assim, sabe? Eu gosto de falar que aqui no Brasil, a gente, na estrada, andamos em quilômetro por hora, e nos Estados Unidos é em milhas. Mas, lógico, no meu entendimento, se houvesse uma padronização, e isso você sempre coloca, isso é um ponto-chave das minhas aulas quando eu falo de vitamina D, porque, às vezes, se você vai ler artigo científico de estudos lá fora, tem um grupo inglês que estuda muito vitamina D, do professor Graham Close, que estuda muito vitamina D e exercício físico, eles usam a unidade de medida nanomol por litro. E se você não se atentar à conversão, você fala, pô, mas os caras estão com vitamina D de 100. Fala, não, calma, mas a unidade de medida é diferente. Se você converte isso para nanograma por ml, você vai ver que não é muito. Então, são as particularidades de cada vitamina. Assim. Legal. Ô, Má, volta um pouquinho até na parte conceitual da vitamina aí, porque a gente chama de vitamina D, mas aí é hormônio, é micronutriente. E você sabe que isso, quando você falou assim, não vou ir nessa decisão de estudar isso, uma das coisas que eu fiquei apaixonado, assim, é ver que ela, especificamente, é uma vitamina singular, né? É uma vitamina que você não vai encontrar ela em muitos alimentos, né? Por fontes alimentares são escassas. E nós conseguimos obter essa vitamina através da incidência de raios solares, ou seja, exposição à luz solar, ela se torna suficiente para a gente se tornar suficiente nessa vitamina. Claro que, né, a exposição tem que ser feita de forma importante, diariamente, de 20 a 30 minutos por dia. Então, tem essas particularidades que, às vezes, num ambiente urbano igual a gente vive, se torna um pouco inviável, dependendo do estilo de vida da pessoa. Mas essa particularidade fez com que eu me apaixonasse por essa vitamina. Igual você fala, é uma vitamina ou é um pré-hormônio, por ela ter toda essa repercussão. É uma vitamina única. Você obtém ela através da incidência de raios solares, cara. Né? É loucura, né? E ela é sintetizada na pele a partir de um precursor 7-deidrocolesterol, que foi descoberta em pele de porcos por um pesquisador alemão em 1947. O cara ganhou um prêmio Nobel de Química por conta dessa descoberta. E a gente nota, você absorver raios UVB, e isso ser convertido numa pré-vitamina, isso ser disponibilizado para funções, isso é maravilhoso, né? Ver um componente solar que pode ter um benefício adicional. Então, assim, a vitamina D, ela tem essa questão da gente conseguir obter ela através do sol ou através de algumas fontes alimentares. Então, salmão, principalmente salmão advindo de águas frias lá da região nórdica, tem quantidades legais de vitamina D. Aqui no nosso continente a sardinha, o atum, tem quantidades bacanas. E a indústria hoje fortifica alguns alimentos com vitamina D. Então, tem aí a fortificação de vitamina D no leite, em alguns cereais. E essa vitamina é imprescindível, porque a gente vai ter hoje esse olhar, ela é importante. Primeiramente falando para o metabolismo ósseo, né? Para as células do sistema imunológico, a produção de células do sistema imune.
ela tem a sua importância na recuperação muscular e a sua atuação no músculo esquelético, que a gente vem estudando. Tem a atuação no músculo cardíaco. Então, a gente vê que é uma vitamina que a gente precisa ter um enfoque, um olhar muito cuidadoso para com ela. Isso é uma coisa que você falou legal. O enriquecimento do alimento, até para todo mundo ter... Quando você vê lá no rótulo, né? Enriquecido com vitamina D. Essa vitamina D é a vitamina D que vai virar vitamina D3? Explica um pouco mais sobre isso, por favor, Mate. Sim, claro. Cara, o que está enriquecido, o que está no alimento, geralmente a indústria, a grande parte dos produtos vão ser enriquecidos com vitamina D3. Né? Se forem enriquecidos com vitamina D2, que é o ergocolicalciferol, é um pouco mais barato, porque a vitamina D é advinda de alimentos de origem não animal. Então, por exemplo, assim, alguns cogumelos, você tem a vitamina D2. Mas, no frigir dos ovos, as duas vão atuar muito bem. Então, você vai deglutir esse alimento, vai digerir e absorver lá no intestino, e essa vitamina cai na circulação através da veia porta, e ela vai para os tecidos alvos e ela já entra como vitamina D3, colicalciferol. Legal. E você falou, o vegetariano tem algum cuidado específico com relação a isso? Só para ficar... Sim, vegano, né? É um assunto muito bacana isso, né? Que hoje em dia está muito em alta, a gente vê... e tem alguns trabalhos muito importantes falando sobre os cuidados da nutrição do vegetariano, e eles colocam nesses trabalhos a questão do cuidado que o vegetariano deve ter, ou vegano, com a questão da vitamina D. Só que eu faço uma crítica a esses trabalhos. O que tem a ver você ter vitamina D boa ou não, se o que depende de você ter vitamina D boa ou não é você se expor ao sol, e não é a comida. Então a gente fala assim, porque o cara não come fonte de vitamina D. Eu falo, não, mas pela alimentação, nenhum onívoro não vai ter vitamina D boa mesmo, é pela exposição solar. Claro que uma pessoa que não consome alimentos de origem animal, como o salmão, o atum, né, que tem um pouco de vitamina D, abre-se ali uma janela, né, dela possivelmente ter uma deficiência maior. Mas todas as nossas diretrizes, tanto nacional, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ou internacionais, elas falam que a vitamina D, para a gente estar bem de vitamina D, é necessária exposição solar. Sim. Ô, Mário, aqui, né, apesar do país ser muito quente, que nem você falou, ambiente urbano, a gente não toma sol, né? Não se expõe da forma correta. Exato. No seu consultório, você dosa a galera, a vitamina D? O que você percebe ali no dia a dia? Procuro dosar, e tem trabalhos já aqui na população de São Paulo, já feitos pela Faculdade de Nutrição da USP, já mediu isso, a Faculdade de Medicina. A população da região de São Paulo já mostram deficiência de vitamina D, por ser um ambiente muito urbano, né? A grande parte das pessoas acabam entrando para dentro de um escritório ou de uma sala de aula e passa ali todo o tempo que o sol está sendo emitido. Então, existe uma deficiência de vitamina D na população de forma geral, aqui entre nós, na população paulista. E isso se reflete. Quando eu peço para dosar isso no consultório, a gente vê assim, pessoas que chegam com 11 nanogramas por ml, 14. Né? Então, já é um objeto de preocupação. Né? Então, assim, a primeira intervenção é conversar sobre a possibilidade de se expor ao sol. De repente, no horário de almoço, ir lá, né? E essa exposição tem que ser ampla exposição. Então, a pessoa vai ter que ir lá, ou ter que tirar a camiseta, ou pôr a bermudinha, né? Se isso não ocorrer e você tiver a oportunidade de fazer um exame e constatar uma deficiência, a suplementação passa a ser uma opção. Que bacana. Não deveria, pensando nisso, no estilo de vida, por exemplo, de povos mais industrializados, assim, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, tem diferença provavelmente de quem mora no Nordeste brasileiro de quem mora no Sudeste brasileiro, no Sul brasileiro. Deve ter uma diferença de, se for, né, populacional. Sim. Mas será que não deveria ser a gente ter mais alimentos com fortificação de vitamina D? Será que não deveria ser uma coisa mais intensiva? Por exemplo, que nem o iodo, né? No sal de cozinha.
Não deveria ser... Que veio para sanar o problema, né? Que veio para sanar o problema. Não deveria ter alguma coisa nesse sentido do governo, de falar assim, pô, vamos colocar, sei lá, chutar no leite, sei lá, tô chutando aqui qualquer... Isso surgiu, cara. No açúcar. Esse é um assunto muito interessante. No sal, vitamina D no sal também. Onde que pode, né? Onde pode ser mais interessante que o pessoal consome mais. Eu tô chutando, exatamente, tô chutando aqui coisas assim. Não, exato. Essa questão da fortificação, ela surgiu muito nos países onde a incidência de sol é muito baixa. Onde se começou a estudar muito vitamina D. Países nórdicos. Poxa, que legal. Os caras não têm sol, né, cara? Não. E aí começou, né? Então vamos fortificar os alimentos. Legal. É uma ideia muito plausível, né? Boa parte dos alimentos você já observa industrializados. Então, leite, alguns cereais. Você observa essa fortificação. Agora, eu não sei se seria o caminho, sendo que eu não consigo ainda te dizer qual é o custo que isso vai ter para a indústria, entende? Entendi. Porque seria uma forma de obtenção barata. Todo mundo, né, na hora do almoço. Por que eu falo na hora do almoço? Porque o ideal mesmo, cara, é aquela briga que a gente fica com as dermatologistas. O ideal mesmo, o sol bacana mesmo para se obter vitamina D é o sol do meio-dia. É o sol entre as 11 e as 2 da tarde. É aquela incidência de raio solar importante. É para queimar mesmo. Só que assim, são 15, 20 minutos. Pouquinho. Né? Então, eu não sei o quanto isso, Gu, eu não sei te falar o quanto isso é viável para a indústria, mas pode ser plausível como uma estratégia de saúde pública. Saúde pública, isso. Né? Isso foi colocado em países nórdicos, isso começou a ser feito. E isso também, em países nórdicos, sabe o que é feito na Noruega? Na Noruega, o governo, eles colocam luzes de irradiação UVB nos escritórios e a pessoa é obrigada a trabalhar embaixo da luz aqui por 1 hora. Para tentar absorver um pouco dessa luz. Então fica embaixo de uma luz dessa aqui com incidências de raio UVB e fica trabalhando ali. O governo falou, você precisa ficar aqui. Já vamos colocar uma dessa aqui, um solário. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta, Mati. Então, a pergunta, eu sei a resposta um pouco, mas a gente para explicar, né? Então vamos lá, a vitamina D então é maravilhosa, é fundamental, etc. Então por que a gente não superdosa? Sabe que é uma coisa boa, né? Porque eu tô brincando com você, mas assim, eu vejo que existem algumas pessoas com alguns protocolos de superdosagem de vitamina D para cura de algumas doenças, né? Principalmente eu vejo muitos estudos, situações de doenças autoimunes. O que tem de recente disso? Qual que é o cuidado que a pessoa que está em casa, que de repente, né? Eu vejo muito, por exemplo, minha mãe começou a tomar vitamina D por conta, um dia. Eu falei, mas por que você está tomando isso? Não, porque eu vi que é bom na televisão, sei lá, alguém falando no YouTube, sei lá, eu. Sim. Qual que é o cuidado? Fala um pouquinho sobre exatamente. Isso é um tema, é um dos temas muito importantes falar de vitamina D. Porque assim, cara, se a gente para pensar, ao meu ver, na nutrição, se a gente vai falar dos nossos alimentos, a gente está numa busca incessante e muitas coisas a gente já sabe. De uma quantidade ideal para cada alimento, assim, de uma faixa que esteja, vamos falar de proteína, para determinado público que você consuma de 1,6 a 2,4 gramas por quilo de peso de proteína. É achar uma quantidade ideal que você possa ingerir determinado alimento. E a vitamina D, eu vejo, não é diferente disso, cara. A vitamina D, a gente está atrás de estabelecer um range ideal, né? Uma faixa ideal de ingestão, né? De manter os níveis de normalidade e sempre questionar. Será que as megadosagens podem ter uma repercussão negativa? Porque até pouco tempo atrás, muitas pessoas falam assim, mas se você tomar 50 mil unidades internacionais de vitamina D por dia, mal não vai fazer, né? Vai fazer mal. Cara, mas existem estudos demonstrando que se você utilizar a megadosagem de vitamina D e manter concentrações plasmáticas extremamente elevadas, estou falando aí de manter concentrações plasmáticas acima de 120, 130 nanograma por ml, você pode causar calcificação de estruturas moles, igual calcificação de artéria, né? E ter um prejuízo em termos cardiovasculares. Então, assim, precisa ter um cuidado muito grande em relação a isso. Tem estudos sendo conduzidos. O último trabalho, especificamente falando do que você trouxe em relação à resposta da vitamina D frente a doenças autoimunes, isso é uma bela de uma revisão grande, bem feita, que ela demonstra que
o ponto principal é combater deficiência. Boa. Então, assim, deixar que seus níveis, suas concentrações plasmáticas de vitamina D sejam acima de 30 nanograma por ml, isso hoje a gente entende como sendo o ideal. Porque a deficiência de vitamina D, ela vai abrir uma possível janela para vários problemas. Mas não temos respostas positivas em relação à megadosagem. Não tem trabalhos consistentes na literatura científica que mostram benefícios de megadosagem de vitamina D frente a essas doenças, conforme você mencionou, doença autoimune. Ainda é objeto de estudo, mas hoje isso não tem nada da literatura científica atual, cravado trabalhos ali. bons, né, controlados, randomizados, grupos duplo cego, não temos isso, cara. Essa parte vai pro corte. Essa parte vai pro... Ô, Má, deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação ao metabolismo de vitamina D. Você falou que o ideal seria tomar sol ali 15 minutos por dia, né? Horário do almoço, né? Exposto e tal. Cara, como que é tem estoque de reserva? Como que... Em quanto tempo sem tomar sol você tem declínio? Quanto tempo pegando sol você tem uma concentração sanguínea bacana? Eu fui pra Bahia agora em janeiro. Fiquei lá uma semana torrando no sol. Será que deu pra garantir, não? Garantiu deu um mês, up, né? Garantiu um mês. Será que você já recebeu um shot? Um buster, né? Cara, essa é uma pergunta excelente, porque aí a gente vai trazer para entender o metabolismo da vitamina D. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, né? Então, como uma vitamina lipossolúvel, ela é uma vitamina que consegue ficar estocada, por exemplo, vai num tecido adiposo. E assim, é uma vitamina, então, que ela consegue manter as suas concentrações plasmáticas constantes de forma crônica. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se nós tivermos um período de férias aqui, pessoal, nós vamos todo mundo aqui da plenitude, foi bem pra caramba, vamos ficar uma semana na praia. A gente vai conseguir sinalizar e conseguir aumentar essas concentrações plasmáticas, mas se isso não for mantido de forma crônica, em 2 meses isso já volta a declinar novamente, né? É uma vitamina que segura um certo pool, né? Mas ela tem oscilação importante em algumas semanas ou meses. Ou seja, cai de novo naquele assunto que o Gustavo levantou. Nós não identificamos como melhor estratégia mega dosagem de vitamina D numa única dose e depois você fala assim, agora você volta o ano que vem aqui para fazer de novo. Vai cair, até lá já era. É completamente inviável. Você pode jogar 100 mil unidades internacionais de vitamina D e vai falar para a pessoa que daqui 6 meses, não, ela vai cair. Sim. E uma que isso não vai ser completamente metabolizado, porque o nosso corpo, entrando tanta vitamina de uma vez assim, ele tem uma via de conversão para inativar. Não dá para absorver tanto assim. Eu acho que eu até te perguntei isso. Eu vi uma vez um cara X aí falando na internet que na década... Um cara X é... Esses são os melhores. Doutor X. Que numa década tal aí, o pessoal num país frio desse, Alemanha, sei lá, quando ia entrar o inverno, não sei se isso tem fundamentação, tá? Eu vi um cara... Eu tô replicando aqui o que eu ouvi pra você. E aí ele falou que as crianças desse país aí, elas eram tomavam uma hiperdosagem de vitamina D para passar o inverno todo ali de forma tranquila, em dose única. Uma mega dosagem. E ficava ali o inverno todo, 2, 3 meses, com um negócio saudável em decorrência daquela hiperdosagem. Então, nós temos algumas respostas, alguns trabalhos na literatura consistentes, bem legais, que eles comparam. Por exemplo, tem um trabalho muito bom que ele compara o efeito de suplementação de vitamina D com infecções de vias aéreas superiores. Então, a gente pode até dar o exemplo de gripe, resfriado. Esse trabalho não incluiu o Covid, que foi antes da Covid. Mas segue a mesma linha. Vai por aí. Né? E aí ele mede a efetividade da suplementação frente a essas infecções. E ele observa que a suplementação de vitamina D, quando você tira a pessoa da deficiência, ela é bacana no combate das infecções. Só que também nesse trabalho eles falaram, tudo bem, mas qual o método de administração que está sendo utilizado que está causando efeito? Aí eles separaram. Eles separaram em doses diárias, doses semanais e mega dosagem. O que a gente observa benefício mesmo é quando é administrado em dose diária ou doses semanais. Ou seja, tem diversos trabalhos sendo colocados questionando muito a questão da mega dosagem de vitamina D.
É melhor pouco, muito tempo do que É melhor muito tomar pouco todo tempo. dia uma dose consistente, uma dose bacana para aquela pessoa, pensando no quanto isso pode elevar em tanto tempo. Isso é até uma continha que eu faço na minha aula, quantidade de vitamina D, que eu acho até interessante, que ficou em algumas aulas que eu dei lá no grupo, e depois a gente vai abordar isso, acho que em outros momentos no curso, aí da plenitude. Com certeza. Mas hoje em dia a gente já tem dado para falar disso. E assim, aquilo que eu volto a te falar, não tem base na literatura científica uma colocação igual a essa. Né? Vamos pegar as criancinhas que vão hibernar no inverno lá na Noruega, vamos jogar semi-unidades internacionais e deixa elas passarem 4, 5 meses sem sol nenhum, que vai estar tudo bem. É uma vitamina D, é uma vitamina que você vai observar que você faz a administração, mas em 2 a 3 meses ela vai cair. É engraçado, né? Eu tava aqui pensando aqui, por exemplo, um lugar como o Alasca, que tem aquela noite durante o dia, né? Tem assim, passa 6 meses praticamente só no escuro, né? Mas lá, por exemplo, você tem o salmão, né? Que te suplementa de vitamina D. Mas a suplementação de vitamina D nesses países, Gu, ela é o carro-chefe. Assim. Carro-chefe? Ah, legal. Eles legal. tentam Já é garantir. premissa, já. Legal. Porque, conforme eu te falei, 100 gramas de salmão norueguês, É pouco. ele vai te dar aproximadamente 600 unidades internacionais de vitamina D. Agora, uma outra pergunta, Mate. A cor de pele, né? A cor da pele modifica a absorção da vitamina D? Isso hoje em dia entrou num debate muito grande, porque até pouco tempo atrás, sim, né? Então, assim, pessoas com tons de pele mais escuras, era observado, né, que os níveis de vitamina D, as concentrações eram menores. Então, se batia nisso. Assim. Então, pessoas têm uma necessidade aumentada de vitamina D. Hoje em dia, tem alguns grupos questionando isso por uma coisa recente, que é a relação dos receptores de vitamina D e a questão dos polimorfismos genéticos atrelados à vitamina D. Então, alguma coisa tem sido discutida, mas o que se tem ainda hoje, como prática, até para consultório, é levar em consideração a questão da etnia. Legal. Porque, na realidade, você está dizendo o seguinte, tem pessoas que são mais responsivas, né? A vitamina D, com pouco já resolve, e tem pessoas que, de repente, você tem que dar um pouco a mais porque não é tão responsiva. É uma coisa que tem sido estudada. Tem sido estudada. Não dá para você pôr uma dose padrão para todo mundo, provavelmente, certo? Hoje em dia, se a gente for pensar em termos clínicos no consultório, se a gente for trabalhar com um exame, por exemplo. O exame lá, se traz seu exame para mim, lá o Gu está com 14. Tem como a gente fazer um cálculozinho para estimar que em 2, 3 meses, se você tomar X unidades internacionais de vitamina D, provavelmente você vai estar já com os níveis acima de 30. Tem como a gente fazer isso. Né? Mas se realmente você vai acertar a flecha nisso, vai ser certeiro. Né? Você já chegou a reparar que teve gente que, deu certo e a gente fala, caramba, você não chega nunca. E tem muitos fatores que influenciam nisso, né? Tem essa questão dos receptores de vitamina D, tem os polimorfismos. Então, o que a gente sabe? A gente sabe hoje, por exemplo, a população mais idosa tem uma quantidade de receptor de vitamina D diminuída. Então, provavelmente, é um público que vai precisar de uma atenção especial, talvez uma suplementação. Levando em conta o estilo de vida de um idoso que pode ser uma pessoa que não se exponha também ao sol. Legal, então, sim. tudo isso leva um idoso a talvez ser um público que precise de uma suplementação. Entendi. Sim. Legal. Ô, Mate, de onde vem essa dicotomia na interpretação dos dados de vitamina D? Assim? Por que tem uma galera... Pelo que você me falou aqui, eu resumiria tudo isso em tratar deficiência. Deficiência é o mais importante. Esse é o carro-chefe. Mas da onde vem esse lance assim, de muita gente defender hiperdosagem e, sei lá, e falar que de repente está baseado em alguma coisa? Da onde vem essa dicotomia, cara, de interpretação desses dados? Assim? Eu vejo isso com algumas vertentes. Não dá pra gente falar só de uma vertente. Mas, por exemplo, isso não acontece só com a vitamina D, né? Isso acontece com alguns outros compostos, sejam eles advindos através da alimentação ou não. Por exemplo, o exemplo do bicarbonato. Né? Teve uma linha aí que falou que bicarbonato curava câncer, que se você consumisse bicarbonato, você poderia parar de fazer quimioterapia. Né? Então, assim, a vitamina D, ela vem
principalmente advindo dessa questão dos estudos recentes mostrando essa questão dos receptores de vitamina D, né? O que os estudos falam hoje? Que hoje cerca de 3 a 4% do genoma humano ele tem alguma modulação advinda através da vitamina D. Então ela ganhou uma importância muito grande, né? Então vem de uma linha que eu vejo, na minha opinião, com um apelo comercial muito forte, onde a pessoa coloca assim, ó, tá vendo? É uma coisa tão barata, tão simples, que vem do sol através de um suplemento que pode salvar a vida de todo mundo. E vem também de interpretação errônea, cara, de resultados publicados que muitas vezes não são confiáveis. Né? Como eu estudo muito vitamina D, cara, demais, todos os dias, eu sei hoje te apontar e vocês vão fazer uma busca muito fácil, falar, quem são hoje os 3 grandes pesquisadores de vitamina D? Legal. Aí eu te aponto. Tem algumas coisas que são muito vinculadas a dados ainda não 100% colocados como fidedignos, são traduzidos em alguns trabalhos que dão uma interpretação equivocada para alguns profissionais que depois vão traduzir isso na parte clínica. Entendi. Fora isso, você vai ler nesses trabalhos um pouco tendenciosos o conflito de interesse. E lá vai estar colocado. Sim. Trabalho patrocinado por uma indústria X. Teve um Eu tive caso uma aí, curiosidade. X famoso, Tive uma curiosidade quando começou o boom da Covid. Começou o boom da Covid e tal, e em poucas semanas, poucos meses, começaram a falar, vitamina D é Covid. Se você suplementar vitamina D, você não vai morrer, você não vai não sei o quê. Eu falei, caramba, estão pautados em quê? Eu fui atrás. Um grupo muito importante no mundo, com um autor muito com nome de estudo de vitamina D, publicou um artigo. Revisão. Então, assim, você pega. Então, se o cara não for pesquisador, foi um artigo de revisão que não foi revisado por pares, que foi mandado num dia e foi publicado no outro. Então, assim, usaram isso para publicar de uma forma muito veloz. Né? A toque de caixa, pegaram dados de outras enfermidades que não eram Covid. Então, assim, aqui está vendo, para infecção de trato respiratório superior, melhorou, não sei o quê. E eles faziam sugestão. Então, entendendo sobre isso, a sugestão seria suplementar 50 mil a 100 mil unidades internacionais de vitamina por dia. Eu olhei isso e falei, mas assim, baseado em nada, assim, baseado em achados. E aí eu fui olhar o conflito de interesse. Os autores eram patrocinados por uma empresa. E eu entrei no site da empresa. Na hora que você entra no site, a primeira propaganda é suplemento de vitamina D. E isso fez com que a administração e a suplementação de vitamina D no mundo inteiro, frente à Covid, subisse numa atmosfera surreal. É verdade. O governo brasileiro ele tirou tributo das farmacêuticas para a suplementação de vitamina D, para se tornar mais barato, para ficar mais acessível à população. Caramba. Mas, de novo, é uma vitamina que eu estudo, que eu sou apaixonado, tudo. Ela é essencial e nós devemos combater deficiência. O Renato é cirúrgico, né? Devemos combater deficiência, mas ela não é um milagre, cara. Ela não vai curar seu câncer. Você não vai deixar de fazer quimioterapia para tomar 100 mil unidades internacionais de vitamina D e você vai ser curado. Ela não vai curar a esclerose múltipla. Abandona o tratamento e fica tomando 100 mil unidades internacionais de vitamina D. A ciência não fala isso. Ô, Mate, e quando eu comecei a ouvir falar de vitamina D, da vitamina D3, né, especificamente, logo na sequência, as pessoas começaram a falar também da vitamina K, né, que tinha uma associação, Sim, especificamente importante. da K2. Sim. Pode explicar um pouquinho pra Claro. gente sobre isso? A vitamina K2 é que assim, quando a gente estava batendo papo nos bastidores, quando a gente vai dar aula de micronutrientes, a gente vai ver que o complexo de micronutrientes, eles muitas vezes é como se fosse um balé, né? Eles se casam muito. Então, especificamente, a vitamina D, ela tem um casamento, assim por dizer, com a vitamina K2 para exercer função. Né? E a gente tem vitamina D exercendo funções genômicas ou não genômicas. Efeitos rápidos e diretos ou efeitos que vão precisar entrar num complexo de transdução de DNA para aí sim fornecer um efeito. Então, a gente sabe que só fornecer vitamina D de forma isolada, ela não vai ser tão melhor aproveitada, por assim dizendo,
se você associar a alguns outros fatores específicos. E é um casamento muito forte. A vitamina K2, hoje em dia, se a gente for pegar alguns suplementos comercializados no mercado aqui no Brasil, você vai ver que tem muito suplemento que não é só vitamina D, mas vitamina D, vitamina K2. Vitamina D, vitamina K2, cálcio. Nossa, Então, isso é assim, quando o nutricionista na prática, ele vai fazer a prescrição, ele vai ter que fazer uma análise daquele seu cliente, paciente que está na frente dele, e ver a real necessidade dele. Se é só vitamina D de forma isolada, ou se seria prudente, adequado, suplementar e fazer esse casamento. legal. Existem outras formas de administração de vitamina D que são efetivas, não? Ou só em cápsula? Sim, cara. As formas efetivas. Tipo, todas as formas são efetivas no mercado. Você pode ser cápsula, gelatinosa. Hoje em dia existe filme sublingual. É uma vitamina D, em termos de absorção, é uma vitamina muito bem aceita. Se ela vier via boca, via deglutição, ela vai chegar no intestino, vai ser absorvida, vai cair na veia cova. Se for faz via soro ou não? via soro, vai ser colocado. Você quer entrar numa questão muito peculiar. Mas via soro pode ser. Mas o problema é que ali naquele soro não tem só vitamina D, né? Então, assim, entra numa parte comercial. Mas pode ser também. Legal. Não existe essa contraindicação, ao meu ver. E a ingestão da vitamina D, baseado na crononutrição que a gente vem estudando, tem um horário específico melhor, adequado? Não tem estudo, mas eu li alguma coisa de que no café da manhã, né, a vitamina D seria melhor absorvida, até porque tem uma relação com o sol nascendo, não sei o que, o corpo estaria mais apto. Tem isso daí? Existe não tem isso? nada conclusivo, Gu. Conclusivo. Conclusivo não, porque existe uma ascendente, um início de estudos relacionando essas partes. Que é o quê? Relacionado ao horário de administração ou de ingestão de vitamina D, a relação com a crononutrição, circadiano e assim por assim dizer, mas não temos nada conclusivo, não temos número de trabalhos suficientes, cara, para falar assim, não, realmente a vitamina D deve ser tomada todos os dias de manhã, depois do café da manhã. Não. O que a gente tem certeza hoje? Se a gente for que a nossa estratégia seja tomar todos os dias, suplementar todos os dias, que isso seja feito todos os dias para a gente manter um pool, por assim dizer, que é uma entrada de uma dose X todos os dias, mas independente do horário, ainda hoje eu não faço distinção. É importante tomar todo dia, igual a creatina. Não tem antes do treino ou pós-treino. É importante tomar todo dia. E aí, por ser lipossolúvel, com algum alimento com gordura, também nada a ver? É importante. Assim, você vai precaver, né? Você vai dar uma solução melhor se você oferecer isso ali depois de uma refeição, por ser lipossolúvel. Mas, por exemplo, vias de administração, igual algumas cápsulas que o veículo dela é um óleo, é um TCM, é um óleo de amendoim, teoricamente a gente pode pensar que não necessitaria. Né? Mas para garantir, né, para buscar assim, garantir e dar um bom direcionamento para o cliente, para o paciente, acho que vale a pena. Até bom para o cara também pôr na cabeça aquele horário também, né? É legal porque você cria uma rotina, de comportamento, né? Fala, então, que isso aqui é meu horário de tomar essa minha vitamina. E a pessoa se adapta a isso. Qual que é a dosagem mínima saudável aí? Que a galera depende, tomando não precisa se preocupar muito. Existe assim os guidelines, né? Que são as recomendações que a gente usa para basear a conduta no consultório. Então, isso pode ser dividido por faixa etária ou por condição da pessoa. Ou seja, pode pegar ali crianças, uma dosagem de 400, 800 UI, adultos de 1.000 a 2.000 unidades internacionais, idosos de 1.000 a 2.000 unidades internacionais. E tem muito a ver também, a gente tem que ter um olhar frente à condição da pessoa. Então, assim, pessoas que fazem uso de alguns medicamentos, tais como anticonvulsivantes, glicocorticoides, orlistat, que são medicamentos que interferem no metabolismo da vitamina, aí você tem que talvez falar, preciso considerar isso, talvez suplementar um pouco mais. Entendi. Entende? Mas pensando, adulto saudável, se a gente for falar de adulto saudável, 70 quilos ali, de 1.000 a 2.000 unidades internacionais por dia. Seria ótimo. Top. Quem são esses grupos aí que você falou que são grupos confiáveis que estudam vitamina D? E tem algum três nomes, né? São 3 nomes. E tem algum livro no Brasil ou fora do Brasil, tipo, que pegou esse conteúdo e agrupou também? O que eu vejo assim, eu não vejo nenhum livro com tudo agrupado com esses pesquisadores, mas assim, na área de estudos de vitamina D, na área médica,
professor Michael Holick, acho que, né, talvez um dos pioneiros aí. Na área do exercício, o professor Graham Close, que é um inglês, que quando eu comecei a estudar vitamina D, era os carros-chefes, tem uns trabalhos muito legais com ele, com resposta de diferentes níveis de vitamina D e treinamento de força, assim, é bem legal. São os caras, assim, tanto na parte clínica, professor Michael Holick, o William Grant também, um cara muito forte, assim. Pesquisadores de área médica, que são os maiores pesquisadores hoje na área de vitamina, assim. Legal. E produzem o maior número de trabalhos. Eu acho muito, muito legal esse assunto em termos de educação mesmo, até em termos comerciais, assim, é um assunto que hoje atrai muita gente. A gente podia organizar isso num livro, né? O que você acha? Eu acho que pode ser uma ideia muito plausível, cara. A gente boa. pensar isso, arquitetar. Não tinha pensado nisso, mas... A gente tá com a editora Plenitude aí, né? De repente você chama o lanche, se você quiser. Vamos. Eu tive o prazer de receber o convite de vocês, do Rodolfo, de fazer um capítulozinho de vitamina D exercício no tratado. Verdade. Eu acho que vale a pena. Mas é uma fração do que pode ser colocado e para a área clínica como um todo. Eu acho que é um conteúdo dentro de um universo, mas por si só ele já é um universo, assim, sabe? Sim. É um puto universo, né? É um universo gigantesco a ser explorado. Puta que boa ideia. Vamos pensar nisso. Bora. E aí, Gugu? Legal. Agradecer aí o Mate aí pela presença aí, Mar. Pô, agradeço vocês, Top, cara. deu Adorei. uma aula, né? Não Foi muito foda, velho. Foi, acho que, a mais aula, assim. O maior conteúdo, de né? conteúdo mesmo, assim. Não, adorei estar aqui com vocês, cara. Sempre que precisar, só sabe onde me encontrar. E vamos fazer mais coisas juntos. Mas é bom que aproxima, né? Só que já surgiu duas ideias, né? Cara. Esse brainstorm é maravilhoso. A ideia de repente, ali tocar a aula da pós, né? De micronutrientes e o livro aqui. Pô, o livro eu gostei, puta ideia. Bora super fazer a pena. acontecer. Vamos pensar nisso. Beleza, Obrigado, Mar. Meninas, brigadão. Valeu. Um abraço. gente. Valeu, pessoal. Valeu, Jack.